Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Wellerson. Hoje nós vamos continuar aí com o terceiro vídeo sobre a história de Roma. O terceiro vídeo fala sobre o Império Romano. E o Império Romano, como nós estudamos, começou no ano 27 a.C. e vai até 476 depois de Cristo, tá? E o que acontece? Nesse período imperial, tá, o governo de Roma passa a ser governado por imperadores que eram generais militares. Então era algo muito parecido com o sistema de monarquia que começou com a história de Roma. A diferença é que as instituições republicanas elas continuaram, tá? Como a Assembleia, o Senado, as magistraturas, os cargos continuaram existindo. O imperador tinha o poder de vetar alguma lei, de intervir em todo o território, tá? Então eram algumas diferenças aí. E o que a gente pode falar? Nesse início do Império, tá, os imperadores passaram a utilizar muito uma política que ficou conhecida como política do pão e circo. O que era essa política? Essa política oferecia alimento para a população, fornecia também espetáculos públicos, peças de teatro, corridas de bigas e as lutas de gladiadores, né? E elas eram feitas geralmente nos anfiteatros, né, que eram conhecidos como circos na época. O mais conhecido de todos é o Coliseu, né, que é até hoje é um ponto turístico famoso na Itália, e durante o período imperial foi muito importante porque ele, né, é o local onde ocorriam diversos espetáculos. E qual que era o objetivo desse pão e circo? O objetivo era fazer com que a população, os plebeus que viviam na cidade, não só os plebeus, né, mas principalmente as pessoas que não tinham alimento, que estavam sem emprego, que pagavam os impostos, fazer com que elas ficassem distraídas ali de alguma forma com os espetáculos e não se preocupassem tanto com os problemas sociais, tá? Então, a política do pão e circo é uma espécie de manipulação ali da população romana que estava alimentada, recebia alimentos do governo e também alguns espetáculos públicos, tá? Porque vocês se lembram que no finalzinho da crise da República, muitos plebeus perderam as suas terras e foram para a cidade, e foram para Roma. E lá faziam revoltas, protestavam e questionaram lá o governo republicano. O Império, então, tentou achar uma solução para esses plebeus que estavam ali na cidade. Essa política do pão e circo promoveu um período que a gente chama de Pax Romana, um período de relativa paz interna, de uma certa estabilidade ali na população romana. Embora os principais problemas não tivessem sido resolvidos. Os problemas não foram resolvidos, né? Muito bem. Então vamos falar agora um pouquinho sobre esses primeiros anos, aí, esses primeiros séculos, na verdade, desse período imperial. Algumas dinastias governaram. Por quê? Os imperadores eram considerados divindades, eram chefes do exército e tinham muito prestígio social. Então eles acabavam deixando o seu filho, né, os seus filhos, netos e assim por diante, governar. Então tiveram algumas dinastias que governaram Roma nesses períodos iniciais, tá? Lembrando que essas dinastias não duravam muito tempo, inclusive porque como o imperador era um líder militar, então vez ou outra apareciam novos líderes militares. Principalmente na crise do século III, que esses imperadores eles vão trocar, né, vão ser trocados de uma forma muito rápida, ou porque os imperadores morriam, ou então por conspirações, tá? Muito bem, então, o que a gente pode falar? Olha, vamos fazer um checklist aqui no nosso pão e circo e vamos para a cultura romana. O que a gente pode falar dessa cultura, pessoal? Primeira coisa que a gente vai falar é que na cultura romana eles absorveram muito da cultura grega, não só dos gregos, mas dos etruscos e de diversos outros povos, né? Então os romanos absorveram essa cultura grega e isso é muito claro, principalmente na mitologia. Por exemplo, os deuses romanos, eles eram politeístas, os deuses tinham características humanas, sentimentos, e eram muito parecidos com os deuses gregos. Até as funções deles eram parecidas. A diferença é que eles mudaram o nome. Por exemplo, Zeus virou Júpiter, Poseidon virou Netuno, né? Então os nomes passaram a ser latinizados, né? Nomes latinos, nomes romanos, para falar dos deuses. A arquitetura dos romanos é outra coisa que impressiona, né? O desenvolvimento arquitetônico não só dos aquedutos, que transportavam água de locais distantes, mas o Coliseu, o Arco do Triunfo, tudo isso, né, acaba mostrando um pouquinho dessa arquitetura romana, que recebeu influência de outros povos. Outra coisa que a gente pode falar
são os banhos públicos, né? Os banhos públicos ficaram assim conhecidos em Roma porque muitas pessoas não tinham água encanada em casa, principalmente as pessoas mais pobres. As habitações das pessoas mais pobres, dos plebeus que viviam na cidade, eram geralmente em prédios de até 6 andares, muito pequenos, parecido com um apartamento bem pequenininho, tá? E nessas casas, nessas habitações, não tinham água encanada e nem rede de esgoto. Já na casa dos ricos tinha. Eles tinham inclusive casas muito espaçosas, tinha uma espécie de piscina central onde eles se banhavam e tudo mais. Quem não tinha isso em casa ia para esses banhos públicos, que às vezes eram inclusive aquecidos, tá? Então eram banhos públicos que as pessoas se higienizavam, faziam suas necessidades e tudo mais. E a sociedade romana, a gente pode falar que ela era uma sociedade que o homem ainda tinha uma função importante, tá? Uma função, na verdade, colocada como principal. As mulheres, muitas vezes, as mulheres, os filhos e os escravos eram considerados ali propriedade do pai daquela família, por exemplo. Né? As mulheres casavam, muito parecido com os gregos, dos 12 aos 18 anos e os homens ali na faixa dos 30, beleza? Outra coisa que a gente pode falar é que os pais das meninas, os pais das mulheres, tinham que pagar dotes para o marido casar. Então era como se fosse assim, um pagamento quase para comprar um marido. Né? O que mostra uma sociedade ali bem patriarcal. Beleza? Não muito diferente do grego. Uma diferença é que as mulheres tinham mais liberdade e mais participação pública. Elas assistiam a espetáculos, a jogos, elas tinham uma vida social um pouco mais ativa do que lá em Atenas, por exemplo. Tá? O que mais que nós podemos falar? Nesse contexto todo, pessoal, nós vamos ter aí uma crise chamada de crise do século III e crise do século IV, tá? O que nós podemos falar? Vamos voltar para cá. Olha só, o Império Romano já tinha expandido por toda essa parte que eu desenhei aí para vocês. Então o Império Romano já era gigantesco, tá? Só que chega um momento que o Império Romano ele começa a enfrentar alguns outros povos que viviam ao redor das suas fronteiras. Por exemplo, os germânicos, que eram chamados ali de bárbaros para os romanos, porque todo mundo que não era romano era bárbaro. Então, germânico, bárbaro, persa, bárbaro, qualquer um que não fosse romano era bárbaro, tá? Então, o que acontece? Esses germânicos começavam a ameaçar essa região aqui das fronteiras do Império Romano. Assim como esse Império Persa também pressionava as fronteiras do lado oriental, lado ocidental, lado oriental. Então, os romanos começaram a fazer muitas batalhas com esses dois povos. Lá para esse novo Império Persa, os romanos perderam inclusive muitas batalhas. E isso meio que fragilizou o exército. E aqui os germânicos começaram a viver bem próximo e às vezes até dentro dessas terras romanas. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Nessa região onde nós temos muitos conflitos, tá? Pensa que a produção agrícola para durante esses períodos de guerra, o comércio diminui, os impostos dessas províncias também. Isso vai gerando falta de alimentos, vai gerando uma inflação. Isso começa a virar uma bola de neve. Chega um momento que Roma está enfrentando, o Império Romano está enfrentando esses dois povos, não consegue mais expandir para o Ocidente, nem para o Oriente e aqui na África, deserto do Saara. Então eles param as guerras de expansão e começam a enfrentar esses dois povos. Diante desse cenário, pessoal, nós temos exatamente o que nós chamamos de crise do século III e IV. Essa crise aí foi por causa de uma instabilidade política. Nesse momento, muitos generais, muitos imperadores iam para as batalhas e acabavam morrendo nelas. Outra coisa são as guerras contra esses povos. A crise econômica, porque, como eu comentei com vocês, isso acaba gerando inflação, fome, falta de alimentos. E também nós temos esse fim das guerras de expansão. Isso tudo gera uma situação política em Roma muito instável, tá? Muitos plebeus, muitas pessoas que perdem as suas terras e que estão sem alimento, começam a pressionar esse governo, começam a fazer revoltas, e aí eu começo a ter guerras externas, conflitos internos, crise econômica, crise política e o fim das guerras de expansão, que acabou deixando de entrar escravos, deixa de entrar riqueza, deixa de expandir o território, e isso vira literalmente uma bola de neve. Muitas pessoas que viviam aqui próximas a essas áreas de guerra acabam migrando para o campo, para uma área rural e passam a oferecer os seus serviços em troca de abrigo e proteção. Tá? Esses plebeus, que geralmente não tinham terra, não tinham emprego,
que vão para essa área rural, eles vão em busca de proteção e abrigo. Quando chega lá, eles encontram grandes proprietários rurais, aí patrícios, e fazem uma nova relação de trabalho, que a gente chama de colonato. Colonato é essa relação em que um plebeu, uma pessoa que não tem terra, não tinha um emprego ou uma função ali muito bem definida, ele mora nessa terra de um plebeu, de um patrício ou de um grande proprietário rural e troca com ele o trabalho dele na produção de alimentos, seja no que for, em troca de abrigo e proteção. Esse colonato vai começar a se espalhar por diversas regiões, diante desse cenário de crise e de guerras. Tá? Muito bem. O que vai acontecer agora nesse finalzinho aí do Império Romano? Já estamos num contexto de crise e agora nós temos ali, pessoal, a queda do Império Romano. Como que vai acontecer isso? Olha só, vamos voltar para cá. O que vai acontecer? Diante de todo esse cenário de crise do século III e século IV, dois imperadores aí vão se destacar. O primeiro imperador vai ser o Constantino. O Constantino, ele foi um imperador que se converteu ao cristianismo. E aí é uma outra coisa que a gente vai falar agora. Professor, como assim o imperador romano se converteu ao cristianismo? O cristianismo, né, a religião cristã, surge a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo era um judeu pobre que vivia na região do Oriente Médio, vivia na região da Palestina. Jesus pregava uma ideia de igualdade entre todos, independente se fosse patrício, se fosse plebeu, se tivesse terra, se não tivesse. Ou seja, aos olhos de Deus, todos são iguais. E essa ideia de humildade, de respeito ao próximo, de amor, começou a se espalhar principalmente nas classes mais baixas. Inicialmente, o Império Romano falava, tudo bem, mais uma religião, como existiam várias outras. Só que o cristianismo ele vai começar a incomodar o Império Romano. Primeiro, porque falava que todos são iguais. Na verdade, como que um imperador vai ser igual a um plebeu? Né? Isso já era algo que incomodava. Os cristãos se recusavam a venerar e adorar o imperador como um deus, né? Como muitos faziam. E eles falavam que só tem um Deus que está lá no céu e tal. Né? Outra coisa que os cristãos não faziam é que eles pregavam uma ideia de paz. E o Império Romano era baseado em guerras de conquista, não fazia parte desse contexto romano de expansão e de guerras, essa ideia de paz. Então, na verdade, o cristianismo vai passar a ser perseguido, diversos cristãos, né, logo que, depois que Jesus morre, que as palavras de Jesus e os ensinamentos são difundidos em toda a região, né, muitos cristãos começam a ser perseguidos e executados publicamente, tá? Então isso é algo que a gente uma parte aí triste dessa história, né? Mas os cristãos eles eram literalmente executados ali em festas públicas, publicamente, na verdade. Enfim, o que acontece? O cristianismo, mesmo com toda essa perseguição, ele vai se expandir, porque o cenário de crise era muito grande, estava ficando cada vez mais intenso. E o cristianismo ainda pregava que, se a pessoa não tivesse uma vida boa na terra, mas se ela fizesse o que Jesus ensinou, ela poderia atingir o reino dos céus. Ela podia ter uma felicidade eterna. Então isso acabava, né, se espalhando muito. Chegou um momento que já havia mais cristãos do que praticantes de outras religiões antigas. Nesse contexto que o imperador Constantino se converte ao cristianismo e permite uma liberdade religiosa, é o chamado Édito de Milão. Né? Então, todas as religiões agora são permitidas, nenhuma mais vai ser perseguida. Tá? O Constantino vai fazer uma outra coisa. Nesse cenário de crise, o Constantino ele vai transferir a capital de Roma para a cidade de Constantinopla. Tá? Essa cidade de Constantinopla aqui, pessoal, ficava entre a Ásia e a Europa. Era um ponto de contato. Ela se chamava antigamente Bizâncio, mas vai passar a se chamar Constantinopla por causa do imperador, né? Constantinopla. Muito bem. Essa cidade de Constantinopla, então, ela vai passar a ser capital do Império Romano. Pessoal, por que eles mudaram Roma? Porque Roma era uma cidade muito urbanizada, uma cidade que tinha muitas pessoas que faziam protestos. É como se Constantinopla fosse um local mais afastado, mais tranquilo, que seria mais fácil administrar o Império, e também era uma região muito rica, porque era ponto de comércio entre a Ásia e a Europa. Tá? Pois bem, depois de Constantino, um segundo imperador importante vai ser o Teodósio. O que o Teodósio vai fazer, pessoal? Ele vai transformar a religião cristã na religião oficial do Império Romano no ano 380 depois de Cristo. Tá? Então a religião oficial agora do Império Romano, que um dia perseguiu os cristãos,
Agora o Império Romano se converte ao cristianismo, né? Um pouco contraditório, mas é verdade. O Teodósio, então, ele transforma a religião cristã na religião oficial e passa a perseguir as outras, por exemplo, as antigas religião romana, tá? Os antigos deuses romanos. Pois bem, nesse cenário todo, o Teodósio, ele, antes de morrer, ele divide o Império Romano em duas partes. Como se ele vai deixar uma parte para ser governado por um filho dele, outra parte pelo outro filho dele. Então ele literalmente faz isso aqui, ó. Divide o Império Romano em duas partes. A parte ocidental, capital, Roma. A parte oriental, a capital, Constantinopla, tá? E aí o que vai acontecer, pessoal? Nesse contexto, Constantinopla vai conseguir se fortalecer por causa desse comércio, vai conseguir impedir esse avanço dos persas e vai se, vamos dizer assim, se fortalecer e conseguir segurar a onda ali dessas invasões. Já o lado ocidental não vai conseguir. Os diversos ataques dos povos germânicos e a crise que estava instalada nessa região ocidental, ela não foi suficiente para conter esse avanço de outros povos. Até que Roma é saqueada diversas vezes e no ano 476 depois de Cristo, o Império Romano chega ao fim. Um imperador chamado Odoacro, imperador germânico, tira o último imperador ocidental romano, que foi o Rômulo Augusto. E aí Roma chega ao fim e os povos germânicos passam a ocupar toda essa região da Europa. Isso do lado ocidental. O Oriente vai continuar ainda durante alguns anos. Beleza? Então finalizamos assim o nosso período imperial. Um abraço para vocês, até a próxima aula. Valeu!